amigos do Covil Rubro Negro, tudo bem com vocês? Na noite deste sábado, o Mengão passou por cima do Mirassol e praticamente garantiu o título simbólico do primeiro turno do Brasileirão 2-1. Antes de falar sobre mais essa partida, eu preciso lembrar você que já está disponível o clube de membros aqui do Covil Rubro Negro. Tem 3 níveis para você escolher, R$ 2,99, R$ 6,99 e R$ 14,99 por mês, cada um com o seu nível exclusivo de vantagens. Por exemplo, leitura e resposta prioritária de comentários, um selinho que mostra quanto tempo você colabora com o canal que mais cresce no YouTube, vídeos que chegam primeiro para quem é membro, vídeos que só quem é membro consegue ver, sorteios exclusivos e também tem um grupo de WhatsApp onde você pode trocar ideia com outros membros espalhados pelo planeta Terra e ainda fica sabendo das notícias do Mengão em primeira mão, inclusive a escalação sai primeiro lá. Não perde mais tempo, clica já no Seja Membro e venha fazer parte dessa família. Agora sim, meus amigos, vamos falar de mais uma rodada do Campeonato Brasileiro e foi chorada, né? Depois da ressaca pela eliminação na Copa do Brasil, o Flamengo concentrou suas forças no Campeonato Brasileiro e nos embalos de sábado à noite arrancou uma vitória sofrida em cima do Mirassol. O time do interior paulista vem surpreendendo muito, né? Todo mundo esperava que o Mirassol fosse brigar para não cair. Primeira vez que disputa a Série A do Campeonato Brasileiro. O estádio deles é um caldeirão e veio arrancando bons resultados, tirando ponto das equipes do G6, mas não foi assim no jogo do Maracanã. O Flamengo entrou em campo com alguns desfalques, né? Danilo, Pulgar, Michael, De La Cruz e o Jorginho, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Então a nossa escalação foi Rossi, Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro, Everton Araújo, Alan e Arrascaeta formaram o meio-campo. Lá na frente, Plata pelo lado direito, Samuel Lino pelo lado esquerdo e Pedro como centroavante, né? O nosso camisa 9 na sua posição original. Um primeiro tempo em que o Flamengo teve as principais ações nos 15 minutos iniciais, né? Só deu Flamengo nesses 15 minutos iniciais. O Mirassol até teve uma chance ou outra, mas assim, o Rossi foi um mero espectador nessa parte inicial do jogo. Aí veio o primeiro gol do Mengão aos 18 minutos, uma tabelinha linda entre o Samuel Lino e o Arrascaeta, se entenderam muito bem. O Lino vai lá, cruza na área e o Léo Pereira, o nosso Carolino, mete de cabeça na marca do pênalti para abrir o placar. Mengão 1-0 e esse gol, inclusive, faz o Mirassol sair para o jogo. O time do interior paulista veio com alguns desfalques, inclusive com o seu auxiliar técnico comandando, porque o treinador estava suspenso com o terceiro cartão amarelo. Antes dessa partida, o Mirassol não perdia há 9 jogos, sua maior sequência de invencibilidade em todas as divisões do Campeonato Brasileiro que disputou. A última derrota do Mirassol tinha sido em maio para o Red Bull Bragantino, e mesmo assim pelo placar mínimo, né, de 1-0. Então a equipe do interior saiu para o jogo, né, esse gol soltou o time do Mirassol, que foi para cima, né, deu uma equilibrada na partida. O Flamengo ainda assim teve algumas chances no final do primeiro tempo, mas foi só. Dava para terminar o primeiro tempo com 2-0, mas ficou só na vantagem mínima mesmo. No intervalo, nenhuma das equipes mexe, mas o Flamengo volta mais lento, uma coisa que tem se tornado irritante, mas é comum nesse time do Flamengo, é voltar mal no segundo tempo, né? Parece que esquece, ou parece que os caras batem um prato de mocotó no intervalo, não é possível, porque voltam muito mais lentos e o time do Mirassol soube se aproveitar muito bem disso. Teve mais chances no começo da segunda etapa. O Flamengo, quando conseguiu estabilizar a parada e partir para cima, teve a primeira alteração do jogo, né? A saída do Pedro, mais um jogo em que o Pedro não conseguiu jogar nada. E a bola chegou, mas o Pedro realmente não estava numa noite inspirada, uma noite de chuva e muito frio no Rio de Janeiro, e o Pedro não conseguiu render absolutamente nada. Teve oportunidades para isso, mas não conseguiu concluir. Outro jogo ruim do camisa 9. Ele deu lugar ao Luiz Araújo, né, que entrou ali para deixar o time do Flamengo mais leve, né, naquela altura. O Plata, então, vai ser deslocado para a posição de centroavante. E a alteração até dá resultado. O Flamengo melhora
na partida e consegue um golaço aos 22 do segundo tempo. Mais uma jogada pela esquerda, né, dessa vez criada pelo Alexandro. Ele lança para o Arrascaeta, que dá aquele tapa nojento no meio da área. E o Plata, como se fosse Romário, dá aquele biquinho só para empurrar para o fundo da rede. Aí você pensa, metade do segundo tempo, 2-0, finalmente conseguimos matar o jogo, né? Ledo engano, meus amigos. Não existe nada fácil quando se trata de Flamengo e o Mirassol tratou de mostrar isso. Já tinham saído para o jogo, feito algumas alterações antes do segundo gol. Mas aí com o segundo gol, meu filho, eles se lançaram para frente no ataque e deu resultado. 5 minutos depois do segundo gol do Mengão, o Mirassol diminui o placar e vai à caça do empate. Se jogam para o ataque loucamente, o time do Flamengo fica um pouquinho perdido, atordoado, toma um sufoco sim, e o Felipe Luiz se vê obrigado a fazer mais alterações. Aos 37 do segundo tempo, ele tira Arrascaeta e Emerson Royal para as entradas de Bruno Henrique e Varela, ou seja, uma troca simples na lateral direita, e o Arrascaeta sai, muito cansado, obviamente, para a entrada do Bruno Henrique, sendo que o Bruno Henrique vai para a posição de centroavante e o Luiz Araújo vai lá para a armação de jogadas, uma alteração comum que o Felipe Luiz tem feito. O Mirassol teve muitas chances no final do jogo, foi sufocante, realmente, assim, é de comemorar o apito final, porque o Flamengo, na metade final do segundo tempo, não fez merecer pela vitória, não. Muito pelo contrário, o time do Mirassol evoluiu, teve grandes chances, e o Flamengo, dormindo em campo, já muito cansado, teve que ir ali suar um litro certinho para sair com esses 3 pontos. Muito valiosos, porque a rodada de domingo acabou nos ajudando, né? De onde menos se esperava, o Santos conseguiu uma vitória em Belo Horizonte em cima do Cruzeiro. Santos que estava lá na zona de rebaixamento. E então essa vitória faz o Flamengo abrir 3 pontos de vantagem para o Cruzeiro e com um jogo a menos. Nesse momento do campeonato, a nossa única ameaça é o Palmeiras, porque o Palmeiras tem um jogo a menos que o Flamengo, ou seja, 17 jogos disputados e 36 pontos. O Palmeiras pode ir a 42, o Flamengo tem 40 agora, irá a 43 se vencer o Sport, que é o jogo atrasado que nós temos. Então, tem que ficar de olho no Cruzeiro, tem que ficar de olho no Palmeiras e no próprio Mirassol, tá? Mesmo com a derrota, o time do interior, que também tem jogo a menos, tá ali, 6ª posição, ninguém esperava, mas se mantiver esse ritmo vai brigar sim por Libertadores. Agora, meus amigos, o papo é outro, né? A gente tem 3 jogos em sequência contra o Internacional. É uma equipe que está em crise. Houve muita pressão para que o Roger Machado fosse demitido até antes dos jogos contra o Flamengo. Então, nós temos agora 3 jogos em sequência contra o Internacional. Quarta-feira, pela Libertadores, jogo no Maracanã. Depois é o jogo em Porto Alegre, 20ª rodada do Brasileirão, a primeira do retorno lá em Porto Alegre, e depois também em Porto Alegre o jogo de volta da Libertadores. Então assim, não é uma carne assada, muito pelo contrário. O Inter, no nosso primeiro confronto, lá na abertura do Campeonato Brasileiro, 1-1, eu estava no Maracanã nesse jogo, o Inter entrou como um dos favoritos ao título brasileiro. Degringolou bastante nos últimos meses, não fez uma boa janela, tão sem dinheiro até para pagar o próprio Flamengo pela contratação do Thiago Maia. E como a gente segue muito as leis e os outros times não seguem, né? A Câmara de Resolução de Disputas da CBF está empurrando o caso com a barriga, então nesse momento não se vislumbra um transfer ban para o Internacional. Se fosse com um clube diferente, né, de outro país, o caso já teria andado muito mais rápido na FIFA. Mas como é dentro do Brasil, aí a coisa anda muito mais devagar. Coisas que o fair play financeiro tem que resolver para ontem, tem que ser implantado para ontem, para que os times não contratem a rodo e devam no mercado colocando a culpa, a enchente, isso, aquilo, e dando desculpinha esfarrapada para não pagar os seus compromissos, né? Mas independente deles pagarem ou não, que uma hora vão acabar pagando com juros e correção, o Flamengo tem que ficar muito atento porque o time do Inter é perigoso, né? Ainda mais nessa situação onde eles entram como azarões do confronto da Libertadores,
tem que fazer que nem 2019, vencer e vencer bem no Maracanã, abrir vantagem e lá poder ficar um pouco mais fechado, quem sabe fazer um gol para matar o confronto. Aliás, por falar em 2019, né, naquela ocasião o Flamengo encarou o Inter nas quartas de final da Libertadores, foi definido nessa semana que o mesmíssimo estádio, o Monumental U lá de Lima, o estádio do Universitário, será a casa da final única da Libertadores. Né? 6 anos depois, a sede da primeira final única será também a sede deste ano, que possamos conquistar um tetra, onde a epopeia do segundo título da Libertadores terminou. Né? É isso, meus amigos. Agora é pensar só em Internacional até a semana que vem, com um refresquinho no final de semana, né, que é o Campeonato Brasileiro, talvez a gente tenha mudanças. Para esse primeiro jogo, o Mengão não terá o Arrascaeta, suspenso porque tomou cartão lá na última rodada da fase de grupos, né? Então o Arrascaeta não joga essa partida de ida. Um grande abraço a você, meus amigos. Quinta-feira tem mais Ligado no Lance, lugar de rubro-negro é no Maracanã nessa quarta-feira. Grande abraço a todos. Tchau, tchau. Você está no canal Covil Rubro Negro, o canal que mais cresce no YouTube. Ainda não é inscrito no canal? Pois é, aproveite. Inscreva-se já. Curta os nossos vídeos e não deixe de acionar o sininho das notificações para você ficar sabendo de tudo que rola aqui no canal. E não deixe também de seguir a gente nas redes sociais, no Facebook, no Instagram e também no TikTok. É o Covil Rubro Negro, o canal que mais cresce no YouTube.